Eu vou falar hoje, já vou me apresentar daqui a pouquinho, mas vou fazer uma introdução com vocês antes. Podem colocar os slides. É o irmão que vai passando, não fico com o controle, né, irmão? Tá, só para saber. Esqueci de perguntar isso. Eu vou falar hoje sobre comunicação. Na verdade, a gente vai introduzir aí no meio algumas coisas. Quando a gente fala de comunicação, é um tema bem amplo, né? E aí eu quero dizer para vocês, irmão, só coloca o meu último slide lá, só para eles pegarem o Instagram, né? Que eu falei para vocês que podem me marcar, mas vocês não sabem isso aqui, ó, @BetâniaDini, tá bom? Se vocês forem tirar foto e me marcar, eu sempre esqueço de fazer isso, tá, gente? Então hoje eu estou conseguindo lembrar disso, porque eu nunca lembro. E tem igrejas que eu passo e que eu vou sem levar nenhuma foto. Então, pode passar, irmão, para o primeiro slide. Nós vamos falar hoje sobre Fale e Seja Ouvido. E por que eu dei esse título, né, para a palestra, quando eu estava preparando? Porque todo mundo quer falar e quer ser ouvido, né? Tem uma frase aí, um ditado popular que as pessoas falam assim, eu estou cansada já de gastar saliva à toa com você. Eu falo, ela não me ouve, não me entende. Estou cansado já desisti, já joguei a toalha, não é assim? Então eu pensei, eu vou colocar o tema como Fale e Seja Ouvido. Pode passar, irmão. E aí uma pergunta para reflexão para vocês. Vocês sabiam que a maioria dos divórcios acontecem por conta de problemas de comunicação? A maioria dos divórcios, das separações acontecem por problemas na comunicação. E aí eu quero que vocês olhem toda essa lista de problemas aqui, que eu coloquei só para a gente refletir um pouquinho. Adultério, crises financeiras, falta de intimidade, criação de filhos, incompatibilidade de gênios, de temperamentos, problemas com a família do cônjuge, vícios. E aí eu pergunto para vocês não precisam me responder, nem cutucar o cônjuge, mas eu sei que vai rolar vários cutucões hoje assim aqui, né? Mas só para vocês refletirem mesmo. Qual desses é o problema de vocês? Se fosse para vocês escolherem assim, qual desses problemas é um problema que a gente precisa resolver? Então, se a gente pegar, por exemplo, o adultério, como se resolve o problema do adultério? Como que a gente poderia evitar o adultério? E a gente consegue prevenir, proteger o casamento e prevenir o casamento de um adultério, dialogando de maneira funcional, onde a gente pode colocar aquilo que está nos afetando, que está nos incomodando ou que está faltando na relação. Quando a gente consegue expor isso para o cônjuge de maneira clara, a gente evita muito problema. Problemas financeiros, como que se resolve? Conversando francamente, sinceramente, só que de forma adequada, expondo cada um o que pensa, sem acusações, sem ofensas. E isso poderia, inclusive, evitar a falência, né, de muitas empresas familiares, por exemplo. Evitaria muito cartão estourado, muita briga, né, no final do mês. Como se resolve a dificuldade, né, na educação dos filhos? Quantos casais educam filhos de uma maneira muito controversa? Um fala uma coisa, outro diz outra. Um valoriza, né, um princípio, o outro nem tanto. E aí começam a haver as divergências na educação dos filhos. E a própria palavra diz, né, que um reino subdividido ele não se subsiste. Então, a importância de nós conversarmos, de nós alinharmos princípios, valores que nós vamos educar, que nós vamos cuidar dos nossos filhos.
Então, todos esses problemas, eles poderiam, de alguma maneira, serem evitados através de uma boa comunicação. E, na verdade, um dos maiores desafios das famílias é a comunicação, principalmente nos dias de hoje, né? Com o advento da tecnologia, do WhatsApp, tem família que conversa mais pelo WhatsApp do que sentado em volta da mesa, não é mesmo? Pode passar, irmão. E eu quero, antes de nós aprofundarmos esse tema, eu quero apresentar a nossa família para vocês, né? Eu sou Betânia Dini, sou casada há 17 anos com esse homem bonito que subiu aqui agora há pouco. Eu sou mãe do Vincenzo, do Teodoro. O Vincenzo tem 8 anos e o Teodoro, aí nessa foto ele estava um pouquinho mais novinho, mas ele está com quase 5 aninhos, vai fazer agora em janeiro. E o Teodoro, eu gosto de contar esse testemunho porque o Theo, ele é um milagre do Senhor. O Teodoro, ele nasceu com uma síndrome rara, a síndrome que se chama Phelan-McDermid. É uma síndrome que afeta o cromossomo 22, e essa afetação no cromossomo, dependendo da delação, do prejuízo, né, nesse cromossomo, a criança tem diversos problemas psicomotores, inclusive movimentos peristálticos dos órgãos e tudo mais. E graças a Deus o Teodoro não tem absolutamente nada. Tem crianças que são amarradinhas na cadeira de rodas porque têm dificuldade, né? Não andam, e tem problemas psicomotores muito graves. E o Teodoro sobe, escala, pula. Então, quando nós recebemos o diagnóstico do médico, nós saímos assim: Senhor, o Teodoro é um milagre de Deus. Só que essa mesma síndrome, ela acaba afetando, né, a parte psicomotora da fala, talvez, isso está sendo investigado. E o Teodoro teve um importante atraso de fala. E um atraso de fala prejudica o desenvolvimento, né, da criança, cognitivo, intelectual. E o Teodoro é uma criança que passa por diversas terapias. A gente tem uma rotina de uma família típica. Quem tem crianças especiais, filhos especiais aqui, sabem do que eu estou falando. O Teodoro, ele tem uma agitação, né? Ele provavelmente vai ser diagnosticado também com um TDAH, uma hiperatividade, mas em nome de Jesus, todas as vezes que a gente vai orar por ele, a gente profetiza: filho, você é calmo, sereno e tranquilo. Mas o Teodoro tem muita energia. E uma vez eu, angustiada, né, com esse diagnóstico, eu estava orando e eu falei: Senhor, Teodoro significa... Eu gosto muito de significados de nomes. Vincenzo, a gente abrasileirou, né? Porque em italiano é Vincenzo, mas a gente fala Vincenzo. Porque o filho é nosso mesmo, a gente pode chamar do jeito que a gente quer, né? Mas a gente preferiu abrasileirar para ficar mais fácil. E Vincenzo significa aquele que vence, vencedor, né? E Teodoro significa presente de Deus. E uma vez orando com o coração angustiado, eu falei assim: Senhor, mas Teodoro significa presente de Deus. E todas as coisas que o Senhor faz são perfeitas. E aí o Espírito Santo falou exatamente essa frase no meu coração, que eu partilho com todos os pais. Os presentes de Deus não são apenas para nos abençoar, mas para nos aperfeiçoar. Então, se você tem um presentinho aí do seu lado, né, ou no seu colo, que é um desafio para você, eu quero dizer para você: Deus está te aperfeiçoando. Deus vai usar os presentes dele para te aperfeiçoar. Pode passar, irmão. E quem nós somos, né? Eu sou psicóloga clínica há mais de 15 anos. E há mais de 10 eu trabalho com casais, né? Nós somos psicólogos, eu falo psicólogos porque o meu marido é estudante de psicologia, mas eu sou psicóloga de casais, né? Realizo atendimento online, e nós somos também conselheiros na Clínica de Restauração de Casamentos do pastor Josué Gonçalves, o SOS Casamento Curado. Quem aqui conhece o SOS? Levanta a mão.
Eu até quero dizer para vocês, se vocês puderem, né, seguir lá o @SOS Casamento Curado. É um trabalho lindo, espetacular, que o pastor Josué tem realizado. É uma clínica de restauração de casamentos. Pensa, que lindo. E a gente recebe casais lá, assim, no mínimo umas 2 vezes por mês. Esses casais, eles ficam de quinta a domingo e eles passam por várias ministrações e tem um dia que eles são aconselhados, né? E eu e o Rodrigo, nós fazemos parte dessa equipe de conselheiros lá, desde quando abriu a clínica. Eu trabalho com o pastor Josué desde os meus 16 anos de idade. Então, sempre ouvindo, né, o pastor falar sobre família. E, ao longo do meu trabalho como psicóloga, eu pude trabalhar também em orfanatos, né, casas de acolhimento, é assim que se chama hoje. Trabalhei também na cadeia pública lá de Bragança, trabalhei no fórum. Então, em todos esses lugares, né, que o Senhor me levou para conhecer as famílias de periferia também, eu fui entendendo, né, que a maior necessidade, o maior motivo das famílias ruírem, né, dos laços familiares serem tão fragilizados, é a falta de Cristo na família. Então, o trabalho que a igreja faz, a igreja do Senhor faz, ela tem um papel social muito importante também, de levar Jesus, de levar restauração, de levar vida para as famílias, né? O Rodrigo, ali tem uma breve apresentação dele também. O Rodrigo está cursando psicologia, né? Porque será tantas coisas, Deus foi conduzindo ele para esse trabalho também. O Rô é pós-graduado em aconselhamento cristão na Faculdade Batista, e quando ele fez esse curso, o Senhor começou a acender uma chama e um desejo dele, né, de trabalhar mais profundamente com casais e tudo mais. Pode passar, irmão. Eu quero falar um pouquinho para vocês, né, da nossa história. Esse é o pastor Josué, eu brinco que ele ainda tinha cabelo nessa época. Eu e o Rodrigo casamos. Depois de namorar 7 anos, o pastor Josué, que foi quem auxiliou, né, nesse discipulado com o Rodrigo. E o Rodrigo conheceu Jesus através de mim. Quando eu comecei a namorar, ele não era cristão. Era cristão, perdão, mas não era evangélico. E foi assim lindo esse processo, né? E eu lembro que na nossa trajetória, assim, o pastor Josué, a gente namorando há muito tempo e queria fazer faculdade, queria fazer pós-graduação, e ele ficava, gente, vocês têm que casar, e o namoro, né, precisa ser santo. Então, todo aquele processo, né, de discipulado de namoro, foi o pastor Josué que nos acompanhou também, a gente tem muita gratidão por ele. E aí, no fim, a gente realmente conseguimos fazer, né, um casamento. Graças a Deus, eu e o Rodrigo, nós nos batizamos antes de nos casarmos ainda, e foi uma bênção, foi lindo o que Deus fez na nossa vida. Eu sou uma filha 8ª de uma família de 9. Quem aí é de família numerosa que nem a minha? Alguns irmãos aí sabem do que eu estou falando, né? Família numerosa. A gente aprende a ser proativo, né? Pela necessidade mesmo, não é assim? A gente não tem escolha, né? Ou você tem iniciativa, ou muitas vezes, né, não sobra para você, não sobra tempo, atenção. É um desafio, né? Imagina, 9 filhos. E eu sou de uma família de 9. Meu pai, ele já é falecido. Graças a Deus, quando ele faleceu, já era convertido, conheceu Jesus, né? Foi salvo. Mas meu pai era um colérico extremamente explosivo e disfuncional. Pensa num homem bravo. E minha mãe, uma mulher assim muito sábia, calma, tranquila, né? Uma mulher santa de oração, né? Ela ainda é assim, graças a Deus, uma intercessora, né, da família toda. E minha mãe tinha algumas coisas assim que meu pai fazia
e que minha mãe acabava lidando com a sabedoria dela, né? E até com as limitações, enfim. Mas, para evitar problema, ela acabava aceitando algumas coisas que eu achava um absurdo, né? Eu era adolescente. Então, eu falava, meu Deus, do tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele gostava muito de Fusca. E minha mãe nas decisões dele. Nunca. E eu lembro que a minha mãe ia entrar no Fusca, ela só sabia que ele tinha trocado de carro na hora de entrar, porque o Fusca era amarelo e, de repente, ela olhava, o Fusca era azul agora. Mas, calma aí, o Fusca não era amarelo? O que aconteceu? Não, eu troquei, agora é assim, agora é azul. Meu pai era esse estilo de homem, era esse padrão. Então, quando eu comecei a pensar, né, em namorar, em casar, eu falei assim, quer saber? Eu quero um marido que seja calmo, que seja tranquilo, que me ouça, que a gente converse bastante. Então, quando eu olhei para o Rodrigo, eu pensei, pronto, achei, né? Um lorde, o meu número. E aí a gente começou a namorar. E eu fui descobrindo que algumas coisas eram bem diferentes da minha vida, né? Rodrigo foi criado, como dizem, a pão de ló. O Rodrigo é o filho mais velho, né? De apenas uma família de 2 filhos. E eu lembro uma vez que quando a gente fazia faculdade, né, e eu passei na casa dele depois da faculdade, e aí ele abriu o micro-ondas assim, olhou para o micro-ondas e fechou de novo. Eu falei, o que você viu aí? Aí ele falou assim, não, é que a minha mãe deixa meu prato de comida pronto no micro-ondas para mim. Aí eu falei assim, ai meu Deus, o que eu estou arrumando para minha cabeça, né? Mas, enfim, o que eu fui fazer? Fui conversar com ele, né? Então, à medida que a gente namorou bastante, deu bastante tempo para conversar. Então, nós fomos conversando, eu fui pontuando para ele que a gente iria casar e eu estaria no final da minha faculdade, imagina, TCC e tudo mais, ele não iria ter a vidinha que ele levava com a mãe e com o pai, né? E aí a gente foi conversando e tal, e ele foi entendendo realmente algumas coisas. E ele entendeu tanto que o Rodrigo, ele sabe cuidar muito bem de mim. Ele sabe... eu lembro que quando às vezes eu chegava assim para ir para a faculdade, ele fazia o meu prato, quando não dava tempo de eu comer. Então, é isso, a gente vai aprendendo, né, a ser casal. É uma construção. É uma construção. Mas a gente teve muitos problemas. E eu lembro que nos primeiros anos de casamento, ali pelo 3º ano mais ou menos, começaram a dar muitos conflitos pelas dificuldades de entendimento um do outro. E aí eu lembro que uma vez eu estava muito estressada com ele, porque ao mesmo tempo que meu pai era muito bravo, mas ele também era muito resolutivo. Meu pai pensou, já estava pronto, já estava feito, minha mãe nem sabia, né, como, mas já estava feito. E o Rodrigo tinha, né, fleumático, um jeito mais diferente de lidar com as coisas, e aquilo, ao longo do tempo, foi me irritando um pouquinho. E aí, no 3º ano de casamento, a gente morava num apartamento, primeiro andar, assim, no térreo. E eu lembro que uma vez eu estava tão irritada com ele, gente, e aí rolou uma briga, mas uma discussão, e eu peguei um telefone, aquele telefone sem fio. Peguei o telefone sem fio, mirei assim, ó, e joguei na janela, que estava atrás dele. Ainda bem, né? Que foi na janela. Mas fez um barulhão assim, pá, na janela. E aí ele olhou muito bravo assim para mim, ele arregalou os olhos. A gente estava no quarto, ele levantou a cama assim e bradou assim, ah! Deu um berro, assim, acho que tudo que estava guardado, né? Nesses primeiros anos de casado, ele soltou ali na hora. E eu, gente, fiquei assustada com aquele grito. E na hora, assim, veio assim uma consciência, assim, o que você está fazendo com o seu casamento? Com aquele marido calmo, sereno.
tranquilo. E aí nós fomos para onde? Parar na sala de aconselhamento do pastor Josué e da pastora Rose. E glória a Deus, porque a igreja ela serve como esse suporte, como esse apoio. E nós precisamos buscar. Eu sei que tem pessoas que às vezes têm dificuldade de clamar por ajuda, mas não tenham vergonha de procurar a gente. Pode ter certeza que todos os casais já passaram por algumas dificuldades. E aqueles mais experientes, aqueles que têm uma palavra no Senhor, eles podem te orientar, te instruir. Então busquem ajuda, não importa a idade que você tem, a gente precisa buscar ajuda, né? E aí nós fomos sendo aconselhados e eu fui também, já tinha terminado a faculdade, comecei a ler livros sobre comunicação, sobre casamento, e para resolver, né, os nossos problemas. E Deus foi tratando, né? E hoje, por isso que eu estou aqui para falar com vocês. Porque eu já fui uma mulher rixosa. Eu já fui uma pessoa que deu muito trabalho para o Rodrigo, né? Então, eu quero dizer assim para vocês, olha, há esperança. Diga assim para o seu esposo, ou para a sua esposa assim, ó, há esperança para nós. Há esperança para nós. Amém? Pode passar, irmão. E aí, você já teve a sensação de falar e não ser ouvido? Você já se sentiu totalmente ignorado numa conversa pelo seu cônjuge? Sim, né? Você já desistiu do diálogo porque todas as vezes que vocês começavam a conversar, terminavam em brigas? Não tem assuntos, gente, que são pura faísca, assim, que se começar a falar, dá problema? Aqueles BOzinhos, sabe? Que a gente não consegue, aqueles nozinhos que muitas vezes são difíceis de desatar, né? Pode passar, irmão. E o que você sente quando você não é ouvido? Vocês conseguem me falar rapidamente, assim, pontuar para mim? Qual que é o sentimento que vem quando a gente fala e parece que a pessoa não compreendeu? Como é que, ou não ouviu? Como é que é? Quais são os sentimentos? Falem, por favor, para mim. Frustração, tristeza, o que mais? Desinteresse, rejeição. Mais? Tem mais aí, né? Dá uma raiva, não dá? Oi? Lá na terra da minha mãe falavam assim, ó, dá uma raiva. Dá uma raiva quando eu falo e não escuta. Pode passar. O fato é que quando a gente não é escutado, não é ouvido, isso gera muitos sentimentos, que quando não dissolvidos num diálogo honesto e sincero, sabe? Isso pode gerar muitos ressentimentos, é aí que começam os problemas. Nós somos seres relacionais, Deus nos criou, gente, seres relacionais. Deus colocou Adão e Eva no jardim e todos os dias na viração do dia, o que ele vinha fazer? Conversar com Adão e Eva. Ou seja, conversas agradáveis precisam existir no dia a dia de vocês. Não cobranças, mas conversas agradáveis. Será que a gente sabe ter conversas agradáveis? Ou será que vocês muitas vezes esperam, né, o marido como eu esperava lá atrás, né, com aquela cara de brava, né, esperando para fazer os confrontos, para fazer as cobranças, as críticas, com a lista interminável, né, de cobranças. Por que então falarmos de comunicação? Porque a partilha, ela melhora o conhecimento um do outro. Tem muitos casais que não se conhecem porque não se falam. E quando se falam, não estão presentes, não estão conectados. Então, produz um melhor ajustamento de ideias, de princípios e valores, um melhor alinhamento do casal e da família, a construção de um consenso, gente. Concordância para avançar e tomar melhores decisões. Sabiam que muitos casais não prosperam porque não existe uma concordância, um alinhamento? A palavra de Deus fala que tudo que é alinhado na terra é alinhado no céu. Então, tudo que é concordado na terra é concordado no céu. Nós precisamos desse aconselhamento. Se tem alguma área na sua vida que você percebe que não vai para frente, que não flui, vocês precisam sentar, conversar e orar sobre isso.
porque provavelmente pode haver algum desalinho, algum desalinhamento. Evita também o esfriamento afetivo. Preserva o vínculo conjugal e previne o individualismo. Repita assim comigo: individualismo é diferente de individualidade. Nós somos seres únicos. Deus nos fez com características únicas, né, diferentes um do outro. Porém, nós precisamos compreender que o individualismo, ele está mais associado ao egoísmo, aquilo que eu quero, as minhas próprias necessidades. Já a individualidade é aquele tempo que você tem, que difere um pouco das atividades do seu esposo, mas vocês podem sair, praticar um hobby, tomar um café com uma amiga, né, sair, fazer um churrasco com os amigos, está tudo bem, né? Desde que sejam pessoas, né, que partilhem da mesma ideia, da mesma fé, dos mesmos princípios. Mas isso é individualidade. Agora, quando a gente passa muito tempo sem conversar, cada um vive uma vida dentro de casa. E a gente nem sabe o que o outro pensa. Quantas vezes dentro do meu consultório eu recebo casais que falam assim: eu nem sei da vida dele, ele não fala nada para mim. Ah, eu nem sei o que acontece com ela. A gente nunca conversa. Percebe? Então nós precisamos, em nome de Jesus, ficar atentos a isso. Se vocês são um casal que conversa, glória a Deus por isso. Talvez você esteja aqui porque você tem casais à sua volta que não têm essa prática. E você pode ser um bom modelo para eles. Mas se tem áreas de vocês que precisam de mais diálogo, vocês precisam prestar atenção nisso. Pode passar para o próximo. A sua comunicação tem construído mais muros ou pontes? Pergunte aí para o seu cônjuge: você acha que a minha forma de se comunicar tem construído muros ou pontes? Pergunta aí: muros ou pontes? Muros ou pontes? Como está a nossa comunicação? Pode passar, irmão. Marshall Rosenberg, ele criou um método que se chama CNV. O que é CNV? Comunicação não violenta. Quando eu conheci esse método, quantos aqui já conhecem? Levanta a mão, por favor. Poucos, alguns conhecem. Ótimo. Quando eu conheci esse método, eu confesso que eu achei o tema desse livro bem assim pesado. Eu falei: nossa, comunicação não violenta, né? Por ter a palavra violenta na capa. Mas lendo o livro e conhecendo o conteúdo, né, a teoria, o Espírito Santo me trouxe esse versículo: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. O fato, gente, é que as nossas palavras, elas podem curar ou elas podem ferir o outro. Então, as nossas palavras podem ser muito violentas, sim. Sim. E aí, como é que a gente tem feito para trabalhar isso, se é uma tendência do nosso temperamento muitas vezes? Mas espera aí, eu já conheço Jesus e eu estou aqui falando que nem meu pai? Como assim? E eu falava: eu jamais quero ser que nem meu pai. Daqui a pouco, o que aconteceu lá no meu casamento? Eu estava berrando, exatamente que nem meu pai. Por quê, gente? Porque nós precisamos renovar a nossa mente. A palavra de Deus fala em Oséias que o povo padece por falta de conhecimento. Sabe por quê que o nosso coração se alegra quando vê que essa é uma igreja que instrui? Porque, gente, a renovação da mente vem do conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes Deus nos apresenta técnicas como essa, né, criada pela ciência, para que a gente possa, para que seja um facilitador dessa renovação da nossa mente. Então eu quero que vocês prestem bem atenção, porque é simples de praticar, sabe? Para a gente poder desenvolver isso na nossa família. Então, esse psicólogo norte-americano, ele criou 4 passos para que a gente se comunique com clareza, para que a nossa comunicação seja uma comunicação cheia de compaixão, cheia de misericórdia, para que a nossa comunicação seja clara, seja específica,
para que a gente, como os filhos de Deus, a gente comece a trabalhar pela paz. A palavra de Deus fala assim, ó, bem-aventurados que trabalham pela paz. Só que aí eu vou dizer para vocês, tem alguns temperamentos que pensam assim, eu não tenho problema com isso. Eu lembro que quando uma vez eu falei para o Rodrigo, amor, você acha que você está trabalhando pela paz, mas quando você fica muito calado assim, eu fico muito irritada com você. Então, gente, não é só ficar calado que você trabalha pela paz. Tem há momento para tudo debaixo do céu. Não há? Há tempo para tudo. Tem um momento que você deve se calar. TPM, aqueles dias meio preocupante, né? Ou então o marido chegou do trabalho cansado, irritado, furou o pneu, o chefe cobrou lá uma questão que ainda não tinha sido resolvida, né? Um problema financeiro, qualquer coisa que tenha acontecido no dia, e você vai lá para conversar com ele naquele momento, naquela hora que ele chega cansado, com fome, com sono, irritado? Não. Há tempo para todas as coisas, mas há tempo de falar também. Então vai ter que ter momentos para a gente ter aquelas conversas difíceis. Depois que a poeira da emoção abaixa, sabe? Enquanto você está esperando esse tempo, você ora, você busca conhecimento, você aconselha com bons líderes, com bons discipuladores, você palavra do Espírito Santo. Mas no momento de falar, fale em nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro passo é, diga assim comigo, observar e descrever. Isso, observar e descrever. E o que é observar? Como que a gente observa bem uma coisa e a gente ao outro? E hoje em dia a gente tem aquele recurso no WhatsApp que coloca lá 2.0 e a gente ouve tudo acelerado, né? Tudo acelerado, não é assim? E a gente vai ouvir depois aquele que fala mais devagarzinho, mais pausado, e dá um negócio na gente. Você fala, fala logo, não é assim? E a gente não pode, a gente tem que esperar o tempo do outro. Mas eu falo para o Rodrigo, falo assim, amor, ó, andar 40 quilômetros, às vezes numa rodovia, é perigoso, tem que acelerar um pouco, não é? Então, o casal, o que o casal precisa com essas diferenças de temperamento? Aquele que é mais lento, com essas diferenças de temperamento. Aquele que é mais lento, corre um pouquinho. Aquele que é muito acelerado, anda mais devagar, desacelera o passo. Por quê? Porque a gente precisa caminhar lado a lado. Amém? A gente precisa glorificar o Senhor nesse sentido. Quem está me entendendo, diga amém. E aí, então, nós ouvimos bem quando nós olhamos nos olhos, nós observamos as expressões faciais e nos atentamos à sequência dos fatos que a pessoa está nos contando, nos expondo. E quando você está inteiro ali para a pessoa, e não no mundo da lua, não em Nárnia, não pensando, né, na conta que você tem que pagar no dia seguinte, ou no resultado do jogo de ontem, mas quando você realmente está inteiro, você consegue ouvir com atenção, observar bem o que está sendo dito, ao ponto de você conseguir descrever o que você acabou de ouvir. Então, a gente ouve bem, a gente observa bem, quando a gente é capaz de parafrasear o que o outro acabou de nos contar. Será que a gente consegue? Amor, então você está dizendo que sua mãe veio aqui, e aí você ia levar ela no médico, mas aí não deu, porque daí o médico desmarcou, e aí vocês resolveram fazer um bolo e tomar café? Foi isso mesmo, mas que legal, e foi uma tarde gostosa, então? E muitas vezes a esposa está lá falando, e o marido até se perdeu. Depois ele vai comer o bolo, nossa, vocês fizeram um bolo, mas não contei que a gente fez bolo hoje à tarde aqui com a minha mãe, não é assim? Então, nós precisamos de atenção. E a tecnologia, hoje em dia, está treinando o nosso cérebro para a gente ficar desatento, gente. Desatento no trânsito, desatento em casa, desatento com os filhos, desatento com a esposa, com o marido, com as necessidades de cada um. Observar é observar sem criticar. Falem assim um para o outro, ó, sem crítica. Sem críticas. Por quê? Sem julgamento. Ou seja, ao invés de você dizer assim, ó, você é um folgado. Você está achando que eu sou sua empregada?
Quem nunca? Aí você vai dizer, né? Olha, eu percebi que você deixou uma toalha sobre o sofá, né? É diferente, não é? Olha, você sabe que eu gosto de manter a nossa casa organizada, agradável para a gente. Você merece, amor, um lar organizado. Eu mereço. Então, ao invés de você dizer assim, você é uma lerda mesmo, você vai relatar, você vai descrever o que você observou na situação. Tá? Então, duas coisas. Você vai observar e descrever o que você ouviu na conversa, ou observar e descrever o que você percebeu numa situação. Eu percebi que você chegou às 8 ao invés de 7h30. Não fica diferente? Aqui, ó, dá problema, não dá? Acusação, julgamento. Aqui a gente não está trabalhando pela paz, aqui a gente está trabalhando para o diabo. O diabo não precisa nem de esforço, ele nem precisa trabalhar aí, né? Tem muita gente trabalhando por ele. Pode passar. O segundo passo é expressar os sentimentos. Digam assim comigo, expressar os sentimentos. As emoções, gente, elas são indicadores do que nos incomoda ou do que nos agrada. As emoções, quando não guiadas pelo Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Só que nós precisamos aprender a olhar para dentro e observar o que a gente sente. Por quê? Se Deus nos fez seres emocionais, é por algum motivo, não é? Deus, foi Ele que criou as emoções. Não é para a gente ser escravo das nossas emoções, mas é para a gente guiá-las, conduzir as nossas emoções, gerenciar as nossas emoções. Então, tem algumas pessoas que falam assim, Betânia, mas eu sou homem, eu fui criado de um jeito tão bruto, eu não sei expressar sentimento. Tá tudo bem, a gente aprende. E outra coisa, nós precisamos entender que a premissa básica, preste atenção aqui, ó, a premissa básica da inteligência emocional, sabe como que vem? Vem da capacidade de você aprender a observar e nomear os seus próprios sentimentos, a identificar e nomear os sentimentos do outro e a gerenciar toda essa salada de emoções. Então, não tem como que eu vou lidar bem com as emoções do Rodrigo se eu não estou nem vendo as minhas? Se eu estou passando por cima de todo mundo como um trator, se eu estou engolindo, né, sapo e cuspindo fogo, como dizem, se eu não estou prestando atenção no que eu estou sentindo. Então, as nossas emoções, elas podem ser bons indicadores daquilo que nos incomoda ou daquilo que nos agrada. Então, não importam quais sejam os sentimentos, Deus nos dotou de emoções para uma finalidade, para nós identificarmos. Então, a proposta dessa abordagem é que a gente possa expressar o que a gente sente, até porque quando a gente se expressa, né, expressa os nossos sentimentos, a gente aprende a falar com o coração. A gente aprende também a ter conversas mais profundas. E fica muito mais fácil, gente, da gente ser compreendido quando a gente fala dos nossos sentimentos. Porque o foco, olha que lindo isso daqui. Gente, isso é fantástico. Quando você expressa seu sentimento, o foco da conversa sai da acusação, do apontar de dedos, e vai para a expressão genuína do que você está sentindo. Não é, mas você todo mês faz isso. Não, é diferente. Meu amor, eu estou muito cansado de fazer horas extras. Eu estou me sentindo cansado. Eu estou preocupado com o nosso futuro. Não é diferente? Você é uma irresponsável, uma mimada. Porque seu pai te dava tudo, agora você estoura o nosso cartão. Você é uma folgada. É diferente de você falar assim, eu estou cansado. Eu estou preocupado. Essas horas extras estão me deixando cada vez mais estressado. A gente está sem tempo de qualidade. Olha onde vai parar a conversa com qualidade. A gente expressa o que a gente sente e a gente para de acusar e a gente começa a expressar genuinamente o que a gente está sentindo. Então, aprender a expressar sentimentos é importante,
Porque as conversas ganham profundidade e conexão. Ganha compreensão, tá? Como que fica, então, o exemplo? Ó, perdão, o exemplo eu vou dar no final. Vocês vão ficar curiosos já já. Pode passar, irmão, pode passar. Vamos para o terceiro passo. Vou dar uma acelerada aqui, tá? Porque eu quero fazer o conteúdo todo com vocês. O terceiro passo é a necessidade. Após identificado o sentimento, fica muito mais fácil da gente perceber qual é a necessidade. Diga assim um para o outro: eu preciso saber o que você precisa. Quando a gente consegue identificar o que o outro precisa, gente, fica mais fácil também de nós trabalharmos para juntos a gente resolver aquela questão ou a gente atender aquilo que o outro está precisando. Então, todas as vezes que a gente identifica um sentimento, a gente descobre a necessidade do outro. Por quê? Porque existe uma necessidade por trás do sentimento. Pode passar. Na teoria que eu trabalho, que é a teoria dos esquemas, esquemas, gente, são um conjunto de crenças disfuncionais. Aquilo que os coaches vão chamar de crenças limitantes, que também, né, tá certo? Porque nos limitam mesmo, né? E a palavra de Deus são crenças funcionais e saudáveis. Olha que maravilha, né? Então, como que a gente entende a teoria dos esquemas? Existem 5 necessidades emocionais que são básicas a todos os seres humanos. Presta atenção num bebezinho que acabou de nascer, linda por sinal, né? Já nasce com essas 5 necessidades. Até um adulto também tem essas necessidades. Por quê? Porque isso aqui veio de fábrica. Deus colocou de fábrica. Eu acredito, gente, estou dando microfonia aqui. Eu acredito que quando Deus criou Adão e Eva e colocou lá no Jardim do Éden, nossas necessidades emocionais eram completas em Deus. Mas aí Eva foi lá, comeu do fruto proibido, deu a Adão, e aí a gente precisou suprir, né, essas necessidades emocionais através de relacionamento humano. E claro, né, o nosso relacionamento com Deus faz também esse reparo daquilo que a gente não recebeu quando a gente era criança, tá? Então, a gente precisa de vínculo de segurança. Vai vendo aí se o seu lar promove isso, tá? Vai vendo aí, ó. A gente precisa de vínculo de segurança. Seu marido precisa, sua esposa precisa, seus filhos precisam de vínculo seguro. Necessidade de nos mantermos relacionamento com pessoas estáveis e que possamos contar, quando preciso, para partilhar pensamentos, sentimentos e afetos. Seus filhos podem te procurar quando acontece alguma coisa? Seu marido pode te contar? Tem um casal lá na nossa igreja, eles são líderes, inclusive, do Ministério de Casais. E eles têm uma vida, assim, são um exemplo mesmo, sabe, do Senhor para nós. E o pastor Luiz e a pastora Laí. E ele disse que teve um momento na vida dele que ele estava sofrendo uma tentação no trabalho. E ele pegava o telefone e ele ligava para ela, assim, ó, para a esposa, e falava assim: amor, ora por mim, porque está muito difícil aqui hoje. Se você recebesse essa ligação do seu marido, o que você faria? Você oraria realmente? Ou iria ter uma briga depois, no final da tarde? Né? Então, a gente precisa entender, será que a gente fornece esse vínculo seguro? Ou será que o seu filho, como você lá atrás, quando criança, falava assim: Deus me livre se meu pai souber disso. Minha mãe não pode nem saber, senão ela vai me matar. Gente, em nome de Jesus, que os nossos filhos possam ter a tranquilidade de falar assim: mamãe, eu preciso te contar uma coisa. Mamãe, você pode conversar comigo agora? Como o meu filho faz para mim hoje. Então, a gente tem a possibilidade, sim, da gente reescrever a nossa história, da gente reeditar para a glória do Senhor. Amém? Autonomia, necessidade de autonomia, de senso de competência, mas também de poder buscar auxílio quando necessário. Então, gente, o que é autonomia? Conforme as fases da criança vai aumentando, a gente precisa ir dando autonomia para elas. Claro, dentro de algo relativo, né, com segurança, né,
com monitoramento, que a gente sabe que o mundo hoje está difícil realmente, mas a gente precisa por quê? Porque a superproteção ou a autonomia sem monitoramento, sem instrução, prejudica a autoconfiança. Então, por exemplo, se aquela mãe, aqueles pais que sufocavam, que não deixavam a criança fazer muita coisa e não confiavam a criança, né, conforme a idade iam passando, não confiava determinadas, dá uma palavra que fugiu, é a B12 que está faltando, responsabilidades, exatamente. Quando a gente deixa de dar algumas responsabilidades para a criança, de acordo com a idade dela, ela deixa, gente, de desenvolver um senso de competência. O que é o senso de competência? É aquela vozinha que vem lá do fundo, assim, ó, eu consigo, eu posso, eu dou conta, eu sei fazer. Agora, quando a gente não recebeu lá, se você é pai e mãe, não recebeu e tem dificuldade com isso, falta autoconfiança porque faltou autonomia, você tem que fazer o quê? Renovar a sua mente com a palavra de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ir com fé, porque o Espírito Santo é contigo. E também, então, além da superproteção, aquelas crianças que não receberam instrução adequada. Então, meio que larga a criança, negligencia, e a criança tem que sozinha ir desenvolver condições para lidar com as suas inseguranças, com a vida, com as responsabilidades que foi dada, mas não foi instruído. Então, olha a importância da gente também instruir, tá? Dentro do casamento, como que isso aparece muitas vezes? Aquele marido que sufoca com tanto cuidado. E a esposa fala, eu não consigo, eu não dou conta de dirigir. Eu pegar a estrada, até tremo de medo. Por quê? Porque precisa incentivar. Eu lembro uma vez, eu tirei carta quando eu tinha acabado de casar. E o Rodrigo falou assim, não, pode ir de carro sim na faculdade. É época de TCC, a gente quer voltar mais cedo para casa, né? E eu errei o caminho, gente, estudava em Itatiba. Peguei a pista indo sentido a Campinas. Eu liguei para ele, minha mão fazia assim, ó, enxugava e pegava de novo o volante. Enxugava e pegava de novo a direção. E aí ele falou assim, amor, pensa no lado positivo. Eu falei, que lado positivo? Ele falou assim, você já aprendeu a ir para Campinas. E eu, gente, é assim, entende? Então, nós precisamos incentivar o marido, os filhos, a esposa, a autonomia. Você consegue. Amém? Limites e autocontrole. Se faltou isso lá atrás, vai dar problema no casamento. Como, Betânia? Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de dar limite para os filhos, porque não recebeu. Nem tem, não sabe como repassar, entende? Mas como que a gente faz agora? A gente, como adulto, a gente vai buscar o que nos faltou. A gente vai ler um bom livro, a gente vai para terapia, a gente vai buscar aconselhamento, a gente vai pedir uma amiga para fazer uma campanha junto, a gente vai orar, a gente vai buscar desenvolver aquilo que nos faltou. É a habilidade, gente. A habilidade não aprendida pode ser aprendida, né? Então, todos nós temos necessidade de sermos capazes de adiar gratificação imediata na conquista de objetivos e limites. E limites na expressão impulsiva das nossas emoções. Sabe, muito explosivo, faltou esse limite. Quando uma criança se desregula, a gente tem que falar para a criança, filho, é normal sentir raiva. Eu também já senti muita raiva. Mas a mamãe vai ensinar você, respira. O Vincenzo faz assim, quando ele está com raiva. A gente até escuta ele respirar. O Teodoro está aprendendo também, né, Rô? Porque a gente tem que ensinar. E a gente ensina para a gente mesmo. Peraí, eu não aprendi isso quando criança, mas eu vou aprender enquanto adulto. Então, a gente precisa falar para o outro, olha, agora se a gente for conversar, não vai dar certo, amor. Deixa eu tomar um banho primeiro, deixa eu dar uma volta no quarteirão, na quadra, depois a gente volta a se falar. Empatia, necessidade de sermos compreendidos e respeitados nas nossas convicções por pessoas que não são significativas. Existe empatia no seu lar? Sabe como a gente descobre se existe? Se você tem perguntado com frequência, como que você está se sentindo em relação a isso?
As crianças, a gente precisa ajudar a nomear o sentimento, que elas não sabem. Daí a gente ensina. Filho, olha, o que você deve estar sentindo provavelmente é vergonha. É normal a gente sentir vergonha, eu também tinha. E aí você conta uma história sua, aquilo conecta você ao seu filho, e você ensina ele como lidar com a vergonha. Ó, a vergonha é assim, quanto mais você enfrenta, menor ela fica. A raiva, como que a gente lida com a raiva? Filho, você espera passar a raiva, você respira fundo, você faz uma oração, você vai para o seu quarto, você ouve um louvor, mas você precisa, não é certo chutar as coisas, filho. Não é certo. Entende? Aí você vai ensinando a criança. Liberdade, necessidade de um ambiente flexível, de leveza e positividade para lidar com os erros, para que possamos ser mais espontâneos. Se está faltando espontaneidade por parte do marido, por parte da esposa, por parte dos filhos, provavelmente tem muita crítica nessa casa. Então, diminui o nível de crítica que a espontaneidade aparece. Tá? Espontaneidade demais vai precisar de um pouquinho de limites, mas em amor a gente consegue. Do celular. Obrigada, irmão. Acho que eu demorei para ver ele ali, né? Mas tudo bem. Vamos passar para o próximo. Vocês entenderam sobre necessidade, sim ou não? Sim, tá? Então, atrás de sentimento tem necessidade. Como que fica, então? Toda necessidade esconde um valor. Eu preciso chegar pontualmente em nossos compromissos. Lembra do atraso? Você é uma lerda mesmo? Não, você tem que falar assim, olha, eu observei que você chegou às 8 ao invés de 7h30. Como que a gente expressa o sentimento? Eu fico chateado quando isso acontece. Necessidade. Eu preciso chegar pontualmente em nossos compromissos. Qual que é o valor escondido ali? Pontualidade. Respeito, né, com as pessoas. Eu preciso que a gente mantenha um controle financeiro. Qual que é o valor escondido ali? Honestidade também, né? Quando você precisa manter um controle financeiro, segurança. Eu gostaria que tivéssemos um ambiente mais agradável. O valor, a paz dentro do lar, né? Eu preciso que você adote uma postura mais séria no trato. Organização também cabe ali no ambiente, tá? Eu preciso que você adote uma postura mais séria no trato com as mulheres. Valor, segurança, fidelidade, lealdade. Ok? Pode passar para o próximo. E por último, gente, formular um pedido. Deixa eu só falar uma coisinha sobre necessidade ainda. Então, todas as vezes que você identifica o sentimento, você acha mais fácil a necessidade. E quando nós expomos as nossas necessidades, nós temos a possibilidade de nos fazermos compreendido, porque a pessoa entende realmente o que a gente precisa. Expressar suas necessidades tem outro poder. Tem o poder de desarmar o outro, ficando mais fácil que ele se coloque no seu lugar. Quer desarmar o outro? Tire o foco da acusação. Expresse o que você sente e o que você precisa. Ok? Pode passar para o próximo. Aí, perdão, acho que estava... Volta um, irmão, por favor. Formular um pedido. Então, quanto mais claro e específico for o pedido, mais fácil será do outro se conectar com você e buscar entender sua necessidade. Pode passar. Como que fica, então, todo o método, tá? Quando eu aprendi isso, gente, eu aprendi numa situação que meu casamento, assim, estava SOS, casamento curado. Socorro, Deus. E o que eu fiz? Eu imprimi umas folhinhas, assim, eu percebi, eu preciso, eu me sinto, por favor, eu gostaria. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha que aprender urgente. O Rodrigo já estava dando as contas para mim. Então, quando a gente quer aprender uma coisa de fato, faz uns post-its, põe lá no notebook, sabe? Tira uma fotinha, deixa no celular, põe lá na geladeira, para que a família toda possa aprender. Olha que interessante. Eu percebi que você chegou às 8 ao invés de 7h30, eu fico estressado quando isso acontece. Para mim é importante chegarmos no horário. Como você pode se organizar para no próximo domingo chegarmos na igreja antes do louvor começar? Anota essa que muita gente vai precisar. Eu notei que você deu muita atenção àquela moça. Eu me senti desconfortável com essa situação. Eu preciso de mais segurança. O que você poderia fazer para assumir uma postura mais séria, mais cuidadosa,
no trato com as mulheres. Como que você pode me ajudar com isso? Aí uma vez uma pessoa falou assim para mim, Betânia, só se eu morrer e nascer de novo para falar desse jeito aí. Falou desse jeito, só se eu morrer e nascer de novo. Aí sabe o que eu disse para a pessoa? Mas você não é salvo em Jesus? Já passou pelas águas, você já nasceu de novo, você é nova criatura, você consegue sim. Com a ajuda do Espírito Santo, gente, nós temos o melhor professor nos orientando, nos guiando, nos conduzindo. Pode passar. Eu notei que você deixou suas roupas em cima do sofá. Essa aqui é para os bagunceiros aí de plantão. Estou me sentindo tão cansada, isso me estressa. E, gente, a CNV não é só para falar bonitinho. Tem horas que você vai falar com ímpeto de indignação. Mas você vai falar de forma respeitosa, tá? Isso me estressa, porque eu preciso de um ambiente organizado para me sentir mais tranquila. Guardar as roupas no cesto logo após o uso já me ajuda. Posso contar com você? Como você pode me ajudar a manter um ambiente mais organizado, mais tranquilo? Entende? Então, a gente vai trocando a nossa forma de falar. Betânia, eu vou falar assim sempre para tudo? Não. Tem coisas que você não precisa da CNV. São coisas simples, tranquilo. Mas sabe aquelas conversas mais difíceis que você sabe que vai te dar um problemão? Então, essas conversas você pode utilizar a CNV. Pode passar. Aqui alguns exemplos. Comunicação impositiva e a diferença de uma comunicação assertiva. Preciso que você faça isso agora. Isso aqui muitas vezes, né? Com criança, geralmente os pais acabam usando muito. Olha, eu gostaria que você fizesse isso agora. É possível? Claro, gente, que tem momento que você precisa mostrar quem é que manda. Você precisa mostrar que você veio, né? Quem é que manda. Mas é muito importante que a gente consiga manter uma comunicação mais agradável, mais assertiva. Para quê? Para que todos aprendam a se comunicar dessa forma mais tranquila, mais suavizada. Você não faz nada direito, errou novamente. Ó, eu percebi que você está com dificuldade com isso. Eu posso te ajudar em algo? Odeio quando você faz isso. Quando você age assim, ó o sentimento, eu me sinto muito mal. Não quero mais falar com você, estou cansado de você. Eu entendo suas dificuldades, mas estou esgotado agora. Nós podemos conversar depois? Não vou fazer isso para você. Se vira aí sozinho. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Mas espero que você consiga. Eu tenho certeza que você consegue. Tá? Pode passar. A comunicação acusatória. Você está errado, compreendo o que você quer dizer, mas eu vejo de outra maneira. Depois eu posso colocar os exemplos para vocês, tá bom? Posso enviar para vocês. Aliás, no final eu vou mandar uma ferramenta para vocês. Pode passar. Pode adiantar. Aqui, ó, no calor da discussão. Você é muito exagerado. Olha, eu estou vendo que isso é muito importante para você. Me ajuda a entender sobre isso um pouco mais. Você é sensível demais. Me parece que o que eu digo lhe causa incômodo. Você pode esclarecer melhor sobre essa minha intenção? Tá bom, então. Eu não falo mais nada para você. Eu gostaria de compartilhar como isso é diferente para mim. Você topa me ouvir por alguns minutos? Betânia, como que a gente chega nesse nível? Só com boa vontade? Fala assim, não. Preciso o quê? Ser intencional. A gente decora a Bíblia da noite para o dia? Não, a gente precisa de um relacionamento. A mesma forma, gente, é quando você decide ser diferente, você decide fazer com que a sua família se comunique de uma maneira mais saudável. Pode passar, irmão. Pode passar. Pode passar. Eu vou passando, gente, porque senão o nosso tempo vai... Pode passar? Tá, pode. Aqui. Eu quero falar algo para vocês. Tem alguém que vai tocar aqui para a nossa oração? Pode chamar o irmão do teclado. Eu estou preocupada com o horário, tá? Por isso que eu dei uma aceleradinha aqui. Eu sei que vocês têm filhinhos aí, né? Tem crianças.
Eu quero que vocês pensem um pouquinho nessa cena, né? Jesus, quando encontrou a mulher adúltera, quando aquela mulher adúltera foi pega em adultério e foi trazida a Jesus. Olha que interessante, né? No episódio da mulher adulta pega em adultério, os escribas e fariseus armaram uma cilada para Jesus. Ao trazerem uma mulher flagrada em adultério, eles esperavam colocá-lo em um dilema insolúvel. Se ele autorizasse o apedrejamento, iria contra a lei de Roma, que reservava a aplicação de penas capitais ao governo, e iria contradizer seu próprio discurso de amor e perdão. Era uma cilada ali. Por outro lado, se desautorizasse o apedrejamento, estaria em oposição à lei de Moisés, que previa a pena de morte para o adultério. Qualquer resposta poderia ser usada contra ele. Além disso, a forma como a situação foi apresentada, com apenas a mulher sendo julgada ali, sugere má fé por parte dos acusadores, já que a lei exigia punição, sim, mas para ambos os envolvidos no adultério. Assim, a tentativa de colocar Jesus em uma armadilha não apenas revela a hipocrisia dos escribas e fariseus, mas também destaca a profundidade da sabedoria e da compaixão de Jesus em momentos mais difíceis como aquele. Aquele que não era governado pelas emoções. O que eu fico mais impressionada com essa cena é que nós experimentamos muitos desafios emocionais. E ali, naquela situação, Jesus estava experimentando um desafio na forma humana. Pensa Jesus ali, diante daqueles acusadores, diante daquela mulher. E mesmo sendo provocado diante daquela pergunta capciosa, aquela pergunta cheia de armadilhas, né? Ele não reage com base nas emoções dele. Ele não age com base nas emoções. Mas ele escreve na areia. Gente, Jesus escreve na areia nessa situação. Será que a gente teria condições de fazer pausa em momentos adversos, em momentos que as nossas emoções são desafiadas? E eu acredito muito que Jesus ali, ele estava ensinando a gente a lidar com as próprias emoções. Tem muitos momentos na nossa vida, muitos momentos, que a gente não tem que responder na hora, mas a gente tem que escrever na areia. A gente tem que escrever na areia, a gente tem que fazer pausas. Sabe, a gente não pode obedecer o imediatismo das nossas emoções. E aí, essa situação desafiadora, ela nos ensina a fazer, então, pausas positivas antes da gente dar respostas. O mundo vai sempre dizer assim para você: larga de ser tonta, você não vai falar nada? O mundo vai dizer assim: ah, cara, para com isso, você vai deixar barato? Sabe, essas amizades muitas vezes malignas. Mas o Espírito Santo, ele vai estar do seu lado assim: ei, shh. Quantas vezes, gente, teve situações que depois que passou, eu tive o entendimento que muitas vezes o Espírito Santo estava falando assim para mim: Betânia, ei, psh, deixa comigo, essa eu resolvo. Deixa comigo, essa eu soluciono. Deixa comigo, porque o Espírito Santo, ele é aquele que convence o homem de todo o pecado. Ele é aquele que tem uma visão panorâmica de toda uma situação. Você não precisa fazer tudo sozinho. Tem coisas que é da prateleira de cima. Descansa seu coração. Você não precisa se defender a todo custo. As pessoas vão falar assim: você vai sair perdendo assim? Mas aí você que está em Deus, você vai se lembrar de Salmos 91:2, que diz assim, ó: o Senhor é o meu defensor, o meu protetor, e nele eu confio. Você consegue descansar no Senhor nesse ponto? Aquela pessoa que de repente está te instruindo
e está acendendo uma ira em você, ajudando essa ira a aumentar ainda mais, e fala, você é muito mole, você vai levar desaforo, que isso? E você já está num processo, né? Tentando ser uma pessoa diferente. Mas aí você precisa olhar para Jesus, que diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ei, os mansos herdarão a terra. Fica tranquilo, você vai ganhar todas, se você for manso. Se você for mansa.